Nós estamos voltando falando de RH, hoje RH com R para resultados, com a Vera Paiotti, uma grande amiga, uma profissional, uma coach de primeira linha. E agora nós vamos começar a fazer um bate-bola. Eu tomei cuidado de anotar algumas coisas, que a memória já aos 60 é pequena, mas nós vamos fazer um bate-bola. Eu vou te falar um tema e você vai me dizer o porquê isso é importante e como ele pode ser resolvido dentro da organização. Vale? Vamos lá. Ok? Quando não der, ela passa. Não tem essa, ela não vai para lá, passa para nenhum. Bom, todo mundo enche a boca e fala da comunicação total dentro de uma empresa, e isso é muito importante. Mas a comunicação total ela não se faz simplesmente porque tem alguém que gosta de falar, ou tem aquele líder que é comunicativo. A comunicação tem que ter fundamento, a gente tem que saber o que a gente quer falar e até onde isso tem que chegar. Isso tem que chegar somente até o terceiro, quarto nível da empresa, ou às vezes até o cliente final. Né? Então, eu anotei alguns to-dos importantes aqui que o líder deve pensar. Sim. Quando ele fala de comunicação. Perfeito. Então, a comunicação tão falada e tão pouco praticada começa na divulgação. Mas não basta só isso, porque eu vou divulgar, falo para a minha equipe e depois, o que eu tenho que fazer? Aí é toda uma questão do acompanhamento, né? Eu acho que agora a gente tem condições de resgatar várias coisas do primeiro bloco. Então nós falamos objetivos claros, eu dei objetivo, então cada um já sabe qual é o seu papel naquele objetivo. E aí, o que pouco se faz é o acompanhamento disto, é o realmente fazer correção de rota quando uma pessoa se desvia daquele objetivo, é eu ajudar nas suas dificuldades, e é eu saber também elogiar e celebrar quando o caminho está indo de acordo. A maior reclamação que a gente tem, quando a gente faz os feedbacks anônimos dos líderes em geral, e independente de pequenas ou grandes empresas, é a dificuldade de comunicação. E quando o líder recebe isso, ele se surpreende. Aí ele fala, eu tenho a intenção, mas o tempo me trai, eu acabo não fazendo. E nós temos como cultura no Brasil, apesar que é um povo alegre e tal, a gente tem a cultura, a dificuldade do elogio e da celebração. É muito mais fácil apontar os erros, sejam eles passados ou presentes, sim, já dizendo que vai errar no futuro, mas sem dar uma retroalimentação. Isso mesmo. E quando eu falo de retroalimentação, eu estou falando de comunica os resultados. Claro. Não guarda os resultados. O resultado de uma ação proposta e que foi feita por pessoas não deve ser guardado dentro da gaveta. Jamais. Para mostrar para o diretor. O cara que está realizando, às vezes ele tem muito mais interesse de saber, que ele tem condições de autoavaliar e de entender algumas correções do que o outro. Então, quando você fala correção de rota, você fala de retroalimentação. Exatamente. E esses são os líderes que têm os melhores resultados das suas equipes, porque a equipe é sinérgica, ela entende a direção, ela partilha, ela celebra, né, ela se ajuda. Então, esses são os líderes que realmente têm a equipe na mão. Nesse momento de retroalimentação, é importante que o líder saiba, ou, além de comunicar o resultado, dar o espaço para ouvir a opinião do colaborador. Então, eu acho que o mundo ideal, vamos falar do ideal, né, é a gestão participativa. É óbvio que não dá na correria e no nível de pressão das organizações atual para você participar tudo, mas tem que ter alguns espaços de participação. O que é isso? É eu ter realmente uma condição de reunir a minha equipe, de ouvir a opinião deles, de eu receber deles também inputs e sugestões para alguns investimentos, alguns processos, algumas metas. Tem que ter alguns espaços para a participação. Eu sempre conto esse caso, que quando eu comecei como comunicóloga, eu estava em frente do meu primeiro quadro de aviso, feito um pavão,
ali achando aquilo lindo. E passou um líder e falou para mim assim, que lindo o seu quadro de avisos. E eu fiquei mais pavão ainda. Aí ele me disse, pena que ele não fala. Quando ele me falou isso, ele não sabe o bem que ele me fez. Ele me deu um norteador na minha vida como comunicóloga, como líder de pessoas. A comunicação de papel não basta. O mais fácil, não é, Porcino? É eu mandar um e-mail agora com as informações. O ideal são espaços de comunicação. Qualquer empresa pode criar os seus espaços onde tenha duas vias. Eu comunico, eu permito perguntas, tem a retroalimentação. Este é o espaço ideal. De quanto em quanto tempo? Depende. Mas as famosas reuniões semanais departamentais, as famosas reuniões de fechamento de resultado mensal, tudo isso são investimentos de tempos que batem depois na linha de rentabilidade, de produtividade, comprovadamente. E você falou de uma coisa muito importante. Eu, às vezes, cometo esse erro. Eu acho que todo mundo lê e-mail com a rapidez que eu leio e responde com a rapidez que eu respondo. E nem sempre é assim. Às vezes a gente manda um e-mail e esquece de fazer um telefonema, esquece de olha, estou indo aí para bater um papo. Às vezes você manda e-mail da sua mesa para uma pessoa que está trabalhando há 2 ou 3 meses atrás de você e esquece de conversar, de trocar uma ideia. O e-mail, gente, ele é muito importante. Nós temos que utilizar a ferramenta do e-mail, porque inclusive ele serve para registrar aquele seu pensamento, funciona como uma ata, né, para que você possa seguir o passo a passo, porém não deve se perder a comunicação pessoal. Não. O relacionamento interpessoal é muito importante. Você tem condição de sentir o que a pessoa está percebendo e como que ela está recebendo o teu comunicado. E às vezes ela tem muito mais para falar e não tem a mesma facilidade de colocar isso no e-mail. Fala, vou pôr no e-mail, o camarada vai me prejudicar depois. Não é assim? É importante essa comunicação em grupo e a comunicação interpessoal. Claro. E acho que tudo é o ponto de equilíbrio, né? O mix desses recursos é o que faz da gestão uma gestão de sucesso. E quando as empresas procuram você devido à produtividade? O que eles têm que falar, como que eles têm que comentar, como que uma profissional de RH vai trabalhar o fator produtividade dentro da empresa? Tá. Bom, a gente tem uma questão cultural, né? A gente tem lido bastante aí na mídia o quanto que o Brasil está numa escalada abaixo com os seus níveis de produtividade. Tem a questão cultural, tem a questão dos investimentos. Agora, em geral, como que nós conseguimos fazer com que a produtividade melhore? É investimento em liderança. Porque quando o líder, ele está bem afinado com as metas do negócio e quando ele entende fortemente o seu papel de gestor de pessoas, ele não contemporiza com uma performance, ele toma as decisões que ele precisa tomar rapidamente, né? Ele está inserido no negócio quando ele sugere para o seu superior melhorias de processo rápidas, quando ele não evita relações comunitárias que vão trazer benefício para a sua organização. Então é um conjunto de medidas que parte muito da liderança, do estilo de liderança de uma organização que vai interferir nessa produtividade, né? Eu estou vendo ali uma máquina que tem um monte de problema e eu estou viciado naquilo e eu não faço sugestões. Como conseguir ter essa visão crítica do que está acontecendo ao seu redor e tomar atitudes? Porque você falou um ponto muito importante. Eu vejo, mas eu passo porque eu acho que quem está fazendo deveria estar vendo, deveria estar agindo. Eu vou passar de novo, poxa, ele ainda não fez, eu vou deixar para o tempo correr para ver quanto tempo que ele vai levar para tomar uma atitude. Eu já vi muitas empresas terem devoluções de produtos, porque o líder ficou com esse joguinho entre ele e ele mesmo, em função da pessoa que estava operando uma máquina, por exemplo. E isso é péssimo para a empresa. O correto é chegar e não dar bronca. Você está vendo isso? Olha, isso não pode acontecer por causa disso, disso, disso. Como preparar o líder sobre isso daí? Porque é uma coisa difícil, fazer a pessoa falar.
Então, E fazer uma pessoa falar é uma coisa simples. olha, eu não sou uma mãe sabe tudo, né? Mas eu vou dar uma opinião aqui que eu acho que é assim, me trate bem porque você vai ter o retorno. Então, se eu tiver um tratamento adequado para os meus líderes, para minhas equipes, eu posso incutir neste líder aquela questão de sentimento de negócio próprio. Eu vou tratar esse negócio com o mesmo carinho, com o mesmo senso de responsabilidade que eu trataria o meu. Para isto, a direção da empresa tem que tratar essa pessoa com muito respeito, fazer investimentos nela, porque quando ela se sente realmente bem tratada, ela valoriza muito essa organização e ela trata esse negócio como se fosse dela. Então eu acho que tem toda uma questão da cultura da organização, como a cultura trata as suas pessoas para poder trabalhar essa questão de produtividade. A exceção, Porcino, mas muito aí no desvio, é a questão de caráter. Tem pessoas que elas têm problema de caráter. E aí eu não posso também ter uma lente cor-de-rosa de que vale a pena eu continuar tentando em pessoas que não têm visão do negócio, que não têm visão sinérgica, que não gostam de trabalhar com pessoas, aquelas promoções que são inadequadas, e eu insisto que eu não errei. E eu, porque ele tem algum pedaço ali que me importa muito, eu continuo levando para frente. E eu não percebo o sangramento que às vezes a tal da maçã estragada no cesto causa no meu negócio, né? Então eu acho que é isso que me vem. Quais são as ferramentas que o RH deve utilizar, ou que o empresário deve utilizar, orientado pelo RH, para descobrir fatores como, caramba, eu tenho procedimento, eu faço tudo corretamente, meus colaboradores me entregam tudo no prazo correto, só que eu não estou conseguindo fechar os negócios. Não estou conseguindo trazer o negócio para dentro da empresa. Como que a gente pode fazer para auxiliar um colega como esse, um empresário como esse, a fazer essa autoanálise dentro da sua empresa? Onde pode estar o problema? Eu acho que tem que ter muito alinhamento assim, com a estratégia. Eu acho que tem que ter alinhamento em 3 vertentes, né? Que é a estratégia, processos e pessoas. Eu tenho uma estratégia que condiz com os meus processos e eu tenho as pessoas certas para essa estratégia. Às vezes tem aquele empresário, aquela equipe de diretoria visionária que trabalha em grandes planejamentos e esquece, pode eventualmente... Trabalha na visão helicóptero, mas esquece a visão. Né? Então eu acho que é uma pergunta bastante difícil essa e que demandaria muito análise, porque eu preciso ter coerência entre a estratégia, os processos que eu tenho e as pessoas. Então, o que é que eu tenho feito de investimentos nas linhas de baixo para conseguir dar mão na estratégia e isto funcionar? Mais uma vez a gente volta naquele tema, o percentual de investimento anual em função ao treinamento, em função à preparação dos seus colaboradores. E nos próprios processos, né? E nos próprios processos. Não é? O que eu tenho feito de modernização? Às vezes você entra em empresas que você vê tanto papel, você fala, meu Deus, em que época nós estamos situados aqui? Porque a gente tem tantos outros recursos, investimentos de softwares, né? Uso melhor da hora das pessoas. Agora, tudo isso tem que andar em um paralelo, né? Como evitar a rotação de pessoal dentro da empresa? Eu entrei direto nessa pergunta, porque você não tem que preparar nada para fazer uma história de preparação da pergunta. Como evitar a rotação de pessoal na empresa? Ou por que algumas empresas não têm rotação, né? Eu acho que... Ok, então pode responder as duas. Tá bom. Quando a gente pega, assim, a gente analisa, né, as melhores empresas para se trabalhar, eu fico sempre muito surpresa de ver o que segura mesmo as pessoas nessas organizações e por que elas são as melhores e outras não. Eu vou falar como experiência pessoal. Eu entrei em minha última empresa, onde eu fiquei 7 anos, era a junção de 2 nacionais arqui-inimigas que viraram uma empresa com gestão israelense. Então, tinha tudo... Foi problema aí, hein? Tinha tudo para ser, né, uma grande confusão. E, entretanto, aquela diretoria formada,
em 3 anos de gestão, conseguiu colocar aquela empresa entre as melhores para se trabalhar no Brasil e no 4º ano, entre as melhores para se trabalhar na América Latina. Ao que eu atribuo aquele sucesso? Ao respeito com que as pessoas passaram a ser tratadas, aos investimentos feitos com pessoas. E quando a gente fala investimento, por si não é só na parte do desenvolvimento, do treinamento, na alimentação, nas condições ambientais, nas condições de trabalho propriamente dito, na ergonomia, né? Nos cuidados com a família. Quando uma pessoa vê que ele é tratado como indivíduo respeitado, amparado, né? A comida melhora, ele tem ali um ambiente de lazer, ele tem ali o seu café, o líder trata ele com respeito, ok, que tem que ter o respeito com a hierarquia, mas tem uma conversa cordial, ele tem acesso a informações da diretoria e do presidente em programas de comunicação. Por que ele vai querer ir embora? E isso não realmente vai evitar a rotação de pessoas. A rotação de pessoas. Agora, eu sempre tenho só o me dê e eu não faço retorno nenhum. Tem outras empresas, outros namorados que oferecem mais. Que estão oferecendo mais. E não esquecer da volatilidade dos jovens. O jovem, ele chega no ambiente, ele não se sente ali bem tratado, ele não tem acesso à comunicação, à informação, ele vai embora mesmo. Porque ele quer isso, ele quer participar. Ele participou muito dentro do lar dele. E ele chega na empresa com essa característica. Ele quer ter isso. Se ele não tiver, ele vai embora. Olha, o papo está ótimo, mas infelizmente o programa está acabando. Que pena. É uma pena, mas eu tenho certeza, você vai voltar no programa, porque ficou bastante coisa para a gente conversar, e você tocou num tema importante agora, a ergonomia no trabalho, a alimentação no trabalho, várias coisas e vários profissionais que hoje estão trabalhando em função das empresas para dar melhores condições para que ela possa ter a produtividade que ela espera, e isso sempre orientado pelo RH. Eu vou propor para você, eu vou buscar os profissionais, nós fazemos um fórum aqui, um programa com um fórum, um profissional de nutricionismo, um profissional de fisioterapia, você, para a gente entender como esses profissionais podem ajudar no RH. Vamos fazer esse programa? Vou adorar, por sinal. Okay. Agradeço muito, foi uma delícia estar aqui. Agradeço aí o pessoal da filmagem e espero ter colaborado e fico à disposição. Colaborou bastante, sim. Você não vai sem antes receber um mimo da nossa patrocinadora, Luzié Doces Finos. Que delícia! São uns doces muito bacanas. Olha. Aqui tem como mostrar, tem como aproximar, meu amigo. Eu Bonitinho. sempre te pego de surpresa, né? Mas é lindo! Vocês vão entrar no meu site www.caminhosdesucesso.com.br. Vocês vão encontrar os dados da Luzié Doces, são doces especiais para eventos, casamentos. Que lindo, obrigada, adorei. Família Luzié. agradece, uma graça. Okay. Muito obrigada. Ok, Muito gente, obrigada. foi um prazer estar com vocês aqui hoje novamente, foi um prazer te receber, Vera, aqui no meu programa. Fica aqui um agradecimento Tuma, Ulisses, Jesus pelo trabalho na técnica, Obrigada. Marcelo, valeu. E um grande, grande abraço para um amigo meu que me apresentou essa profissional, que é o Ricardo Alves, lá da Bluetooth. Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê na semana que vem com mais um programa Caminhos de Sucesso. Eu espero vocês aqui.